Esta é Seattle, cidade cercada por belas paisagens naturais dos Estados Unidos da América, mas por trás dessa paisagem há uma verdade pouco notada. Seattle está longe de ser natural. Quase tudo na cidade vem de uma engenharia ambiental milagrosa, dos lagos às colinas e ruas. Nesse sentido, ela é uma exceção em relação ao resto do país. Mas como foi que chegou a esse ponto? Como Seattle se tornou importante apesar dos obstáculos naturais e por que as pessoas mudaram tanto o ambiente? Ao contrário do que muitos pensam, tudo não começa com o grande incêndio de Seattle, mas décadas antes, quando Arthur A. Denny e seu grupo chegaram a Alki Point em 1851, na extremidade de Puget Sound, o mar interior que define a região. A posição exposta dificultava o assentamento, então, no ano seguinte, o grupo o abandonou e mudou-se para a Baía Elliott, buscando uma costa mais protegida. Esta área, hoje Praça dos Pioneiros, foi onde Seattle se estabeleceu. Porém, o terreno ainda não era ideal para o surgimento da cidade. Era cheia de colinas íngremes, e a costa era uma bagunça de áreas alagadas que inundavam 2 vezes ao dia. A região central, pouco acima do nível do mar, era propensa a inundações. Grandes cedros e pinheiros de Douglas dificultavam o desmatamento, mas um pequeno assentamento começou a surgir. O motivo era simples. A terra era ruim, mas a Baía Elliott, perfeita. Ela tinha um porto profundo e protegido, e a região se ligava às rotas comerciais indígenas pelo rio do Wamish. Para os primeiros colonos, um porto confiável era mais valioso que terras para construir, e a Baía Elliott era um dos melhores do noroeste do Pacífico. Acho que precisamos ampliar a visão de Seattle para entender o que realmente enfrentavam. Seattle é uma das poucas cidades em um istmo, entre 2 corpos d'água distintos. A oeste fica o Estreito de Puget. Conectando-se ao Pacífico, a leste fica o Lago Washington, um grande lago de água doce, e no centro está o Lago Union, formando canais que dividem a cidade. Em outras palavras, Seattle não foi apenas fundada em um terreno complicado, ela foi fundada em uma faixa de terra mal larga, o suficiente para comportar uma cidade espremida entre água salgada, água doce, colinas e baías. O centro antigo era construído sobre estacas de madeira e calçadas elevadas, já que o solo macio alagava frequentemente, impedindo construções diretas. Os primeiros desenvolvimentos surgiram de modo improvisado, onde era possível, com tentativas iniciais de nivelar o terreno. Jackson, James e Yesler tiveram pequenos cortes nos anos 1870 para permitir o tráfego de carroças. Boa parte da orla central foi construída sobre o aterro dos primeiros cortes e rebaixadas. Mas todos ainda sabiam que o terreno era um desastre, até que, um dia, o problema se resolveu sozinho. Em 6 de junho de 1889, uma panela de cola ferveu em uma marcenaria no centro, incendiando aparas de madeira. Em minutos, as chamas se espalharam pelos prédios, comum em cidades mal construídas. Ao final do dia, aproximadamente 25 quarteirões da cidade, ou 125 acres, incluindo todo o distrito comercial e a orla, foram destruídos. Isso acabou ficando conhecido como o Grande Incêndio de Seattle. Esse é realmente o ponto de virada na história de Seattle. Tudo havia desaparecido, o que significava que havia essencialmente uma folha em branco. As autoridades decidiram que, ao reconstruir a cidade, também refariam o terreno, e assim fizeram. A lama, alagamentos e inundações persistiam, então engenheiros de Seattle elevaram as ruas em quase 6 metros entre 1890 e 4 e 1905. Veja como foi. Primeiro, construíram prédios de pedra e tijolo no antigo nível da rua. Em seguida, preencheram os espaços entre os prédios com terra, elevando as ruas. Isso causou uma situação estranha. Os andares térreos ficaram abaixo da rua, exigindo descer escadas para entrar nas lojas. Eles ergueram muros de contenção, preencheram espaços e o antigo térreo virou porão. O segundo andar virou o novo térreo. Por isso, hoje você pode fazer o tour Seattle Underground e andar pelas ruas originais de Pioneer Square, agora sob a cidade moderna. É literalmente uma cidade construída em cima de si mesma. Mas elevar as ruas foi só o começo.
Seattle ainda tinha muitos desafios de engenharia maiores para enfrentar. Havia as colinas, entendeu? O centro original estava entre a Baía Elliott e grandes colinas, como a Colina Denny, de mais de 30 metros, que impedia a expansão ao norte. Em 1897, o engenheiro Reginald Heber Thompson sugeriu algo então considerado insano: removê-las totalmente. O projeto Rebaixamento de Denny foi um dos maiores movimentos de terra da história americana. Ele foi dividido em duas partes. A primeira, iniciada em 1908, usou a lavagem hidráulica, ou seja, canhões de água de alta pressão para explodir as encostas. 20 milhões de galões de água diários eram bombeados do Lago Union para apreciam a primeira metade da colina, perto da orla. Em 3 anos, cerca de 27 quarteirões da cidade, da Pine Street a Cedar Street, foram removidos um a um. Em 1911, já haviam rebaixado partes da Colina Denny em até 32 metros, mas o trabalho estava só pela metade, enquanto a colina era demolida. Em Seattle, no norte, outro grande projeto era iniciado ao sul, na Colina Beacon. A cidade fez um corte de 26 metros na colina para construir um túnel ferroviário até o Vale Rainier, ao sul. Milhões de metros cúbicos de terra foram removidos, transportados em vagões e despejados nos pântanos do estuário do rio do Wamish. Isso resultou em duas coisas. A primeira foi o preenchimento dos pântanos de maré, criando o terreno industrial plano do distrito de Sodo. Outra foi que ajudou a criar a Ilha Harbor. Com 350 acres no canal do Wamish, foram usadas 24 milhões de jardas cúbicas de terra para sua construção. Concluída em 1909, tornou-se a maior ilha artificial do mundo e ainda é a maior dos Estados Unidos da América. Isso não era exclusivo de Seattle. Nova York, Boston e São Francisco também expandiram margens com aterro, mas a engenharia costeira de Seattle era desproporcional ao seu tamanho na época. Em 1900, era uma cidade de 80 mil habitantes, já remodelando a costa como metrópole. Mas Seattle ainda não havia terminado de remodelar. Os do Amish consideravam o rio um problema antes de 1913, pois era um labirinto pantanoso de meandros e bancos de lama. O rio levava de 6 a 8 milhas para percorrer, hoje faz-se em apenas 3. Inútil para transporte industrial, entre 1913 e 1920, Seattle iniciou o projeto do canal do Amish, cortando curvas, dragando um canal reto e usando o sedimento para expandir a Ilha Harbor e criar mais área industrial plana. Para Sodo, o porto de Seattle e o campo Boeing, o objetivo era competir com Tacoma pelo transporte marítimo, apoiar as fábricas da Boeing e estaleiros e criar muito terreno industrial utilizável. A paisagem natural nunca proporcionou isso. Em 1920, o sinuoso rio do Wamish foi convertido em uma via industrial quase reta. O projeto reduziu o rio de 22 para 8 quilômetros, eliminou pântanos e criou o centro industrial que impulsionou a economia de Seattle por décadas. Enquanto o rio era remodelado ao sul, ao norte ocorria um projeto hídrico ainda mais ambicioso: o canal de navegação do Lago Washington. No início dos anos 1900, os lagos Washington e Union eram de água doce, isolados, 6 metros acima do mar, sem ligação com o Puget Sound. Seattle não podia usá-los para o comércio marítimo, perdendo grande oportunidade. Assim, planejadores decidiram cavar um canal ligando os lagos ao oceano. Construída entre 1911 e 1916, o projeto originou a Baía do Salmão, Corte Fremont e Corte do Lago Monde, abrindo novos canais na paisagem. O mais impressionante é que a abertura do canal reduziu em 2,7 metros de forma permanente e imediata o nível do Lago Washington, alterando a hidrologia local. O Rio Negro, que antes passava pelo sul do Lago Washington, também sumiu. Uma década depois, chegou o momento de remover a segunda parte da Colina Denny e expandir a cidade. O trabalho era considerado incompleto, então o rebaixamento Denny no 1902 iniciou em fevereiro de 1929, mas agora de forma diferente. Agora eram usadas escavadeiras, com os entulhos levados até a orla por correias transportadoras,
colocadas em barcaças especialmente projetadas e despejados em águas profundas. Em dezembro de 1930, o Morro Denny já não existia mais na Elliott Bay, após a remoção de cerca de 50 milhões de toneladas de terra. Para comparar, isso supera a quantidade de terra escavada em trechos similares do Canal do Panamá. Atualmente, toda a região do Denny Regrade, incluindo Bowtown e parte do centro, fica onde antes havia um grande morro. O traçado das ruas é diferente das áreas vizinhas porque foi planejado do zero em um terreno plano criado após 1908. Nesse ponto, Seattle já nivelara morros, elevou ruas, retificou rios, criou ilhas artificiais e ligou lagos ao oceano. Mas ainda havia outro problema. A própria orla era instável. Veja toda a terra que eles estavam despejando ali. A Baía Elliott afundava e erodia lentamente, com paredões de madeira apodrecendo e a orla central ameaçada de deslizar para a Baía. Então a cidade começou a construir um paredão marítimo maciço para conter tudo isso. O paredão marítimo da Alaskan Way ia da Bay Street até a South Washington Street, com 7.100 pés. A conclusão da obra em 1936 se deu porque, no norte, a água atingia 36 pés na maré alta, exigindo que engenheiros cravassem estacas de aço no fundo do mar. Usaram as 250 mil jardas cúbicas de aterro atrás do paredão para mantê-lo em pé. É um dos poucos paredões marítimos que não só protege a costa, mas sustenta um centro urbano sobre terra artificial. Por fim, Seattle ainda tinha um problema. Lembra quando baixaram o 9 pés para ligá-lo ao Puget Sound? Isso tornou o lago vital para transporte e comércio, mas também criou uma grande barreira entre o leste e o centro da cidade. Esse é o problema. O Lago Washington atinge mais de 60 metros de profundidade em áreas com leito de sedimentos glaciais macios. Pontes tradicionais não serviam, então criaram algo novo, a ponte flutuante moderna. Destaco o moderno, já que pontes flutuantes existem há séculos. Em 1940, inauguraram a ponte Lacey-Vionk, Murrow Memorial Bridge, primeira grande ponte flutuante de concreto e, na época, a mais longa do mundo. Ao invés de cravar pilares no fundo do lago como em pontes comuns, usaram grandes pontões ocos de concreto flutuando, sobre os quais a pista foi construída. Eles não pararam em uma. Seattle tem hoje 3 pontes flutuantes no Lago Washington, a maior concentração desse tipo no mundo. Poucas cidades possuem uma. 2 são as únicas pontes flutuantes permanentes no mundo, com rodovias interestaduais completas. Enquanto isso, a atual ponte flutuante, Evergreen Point, concluída em 2016, é a ponte flutuante mais longa do mundo, com 2.350 metros. Antes, a versão de 1963 tinha o recorde. Seattle quebra seus próprios recordes de pontes flutuantes desde 1940. Sim, outros grandes projetos de geoengenharia foram feitos desde então, mas considero esses os mais icônicos. Nenhuma outra cidade nos Estados Unidos se remodelou de forma tão radical quanto Seattle. Pode-se dizer que ela nem deveria existir da forma como existe hoje, mas existe graças à determinação da cidade. Hoje, é a maior cidade do noroeste do Pacífico, com área metropolitana acima de 4 milhões de habitantes, sendo a 15ª maior dos Estados Unidos da América. Seattle é um dos 3 polos de tecnologia dos Estados Unidos da América, sede de Amazon, Microsoft, Boeing, Starbucks e origem do grunge. Mas isso teve um preço, principalmente ambiental. Ecossistemas inteiros foram destruídos para viabilizar essa visão. O rio do Amish, antes lar de muitos salmões, virou um dos rios mais poluídos dos Estados Unidos da América. Manguezais e áreas úmidas aterrados eram habitats essenciais para aves e vida marinha. Os bairros, construídos sobre manguezais aterrados e em costas rebaixadas, agora estão em alguns dos terrenos mais instáveis da região. Em um grande terremoto, grande parte desse solo artificial corre o risco de se liquefazer, literalmente se transformar em líquido, fazendo com que prédios e estradas afundem ou fiquem inclinados. Com o aumento do nível do mar pelas mudanças climáticas, parte desse litoral artificial pode ser inundada. Ainda assim, valeu a pena. Grandes projetos de engenharia possibilitaram o que ela é hoje. Obrigado por assistir